Olá, famílias, tudo bom? Estou vendo aí nossas carinhas conhecidas. Beijo, beijo para vocês. Muito feliz aqui de estarmos no 15º webinar, juntos, rumo ao término do nosso programa, né? Gerando Amor, que está tão bom, está tão... Toda terça e quinta, e deu até saudades no carnaval, né, famílias? Então, estou muito feliz aí. Hoje nós estamos com a clínica aqui de Porto Alegre, da minha cidade, a clínica Insemine, doutor João Sabino, filho, doutora Tatiane Souza, estão aqui representando a Insemine, né? A gente tinha a doutora Rita, né, conosco, mas ela está em plantão, ela teve que fazer um plantão hoje, então talvez ela chegue um pouco mais tarde ou não, mas estamos bem representados aqui com o doutor João Sabino, com a doutora Tatiane, né? Fizeram o nosso Gerando Amor presencialmente aqui em Porto Alegre, foi demais, né, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui, agora de um modo online, né, no nosso programa, no Gerando Amor. E eu estou muito feliz, assim, hoje nós vamos falar, assim, de 3 assuntos, tá? Já vou adiantando e vou dar a palavra já direto, assim, para o doutor Sabino. Nós vamos falar um pouco sobre o sêmen, né? Afinal de contas, a gente muito tem falado de óvulos e de embriões, né, no decorrer dos nossos webinários. E chegou a hora, essa semana, principalmente, é a semana do sêmen. Afinal de contas, sem ele, a gente não gera embriões, certo? Ele é tão importante quanto o óvulo. Então, esse encontro, né, para fertilizar o sêmen com o sêmen bom, né, uma amostra de sêmen boa com um óvulo, gera um embrião saudável. É aquele nosso desejo de ter um blastocisto euploide, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dele, tá? E que a gente ainda não entrou mais a fundo. Quinta-feira nós temos também a continuação com o Genomics e com o Procit, que é banco de sêmen. Então, vai ser muito legal essa semana, tá bom? Paralelo a esse assunto que a gente vai falar aqui com a Insemine, a gente também vai desvendar um pouquinho o projeto Maternos, que é o projeto, o braço social da Insemine. Tá? Muitas pessoas começaram a me perguntar, semana passada, inclusive, e hoje a doutora Tatiane vai falar conosco sobre esse projeto social que beneficia tantas famílias do Brasil inteiro que vem aqui para Porto Alegre, sim, né? Fazer o alvo doação, enfim, com o projeto Maternos. Inclusive, pessoal, vocês lembram que a Cristina Delfino, mãe dos gêmeos, mamãe solo, que eu trouxe aqui no webinar, que eu não lembro qual era, ela abriu a câmera, ela foi convidada nossa e ela falou do projeto Maternos. Foi com o doutor Sabino, que foi feito no projeto Maternos, os gêmeos, o Davi e o Vitor. É a mamãe solo, com 53 anos, que a gente trouxe, que vocês adoraram conhecê-la. Lembram? Então, a gente vai desvendar um pouquinho a alva doação, também lá da clínica Insemine, e também o projeto Maternos, como é que faz para participar, todo o processo que é, tudo direitinho. A gente vai se aprofundar aí, né? Porque existem opções de alva doação, sim, né? Então, vamos começar. Estou louca para começar, porque tem muita coisa boa. Obrigada, doutor João. Obrigada, doutora Tatiane, por estarem aqui conosco, gerando muito amor. Então, vamos lá, a gente que agradece a participação, o convite, a participação. Essa tua iniciativa, a iniciativa de vocês é muito legal, ela aproxima, né, estreita, e eu acho que, de certa forma, ela desmistifica também, né? Tem uma história, sentiu na pele o que é ter a dificuldade, como é que são as coisas, né? E agora mudou muito nos últimos anos, eu acho que mudou também em função da iniciativa de pessoas que resolvem falar como é que foi a experiência, enfim, né, compartilhar, isso é bom. E para aquelas pessoas que estão tentando, né, os casais que não conseguiram engravidar ainda, se identificarem e se darem conta que eles não é uma trajetória sozinha e única, né? A gente tem mais gente que passou,
existe uma frustração muito grande quando os pacientes chegam para a gente, eles não chegam tentando há 1 mês, 2 meses, chegam tentando há 3, 4, 5 anos, né, cheio de dúvida, com um sentimento de impotência muito grande, porque cada menstruação é uma tristeza muito grande, ou cada beta negativo é muito frustrante, né? Então a gente tem que mostrar que isso acontece, que é muito mais comum do que a gente imagina, que a gente tem alternativa, o resultado é muito bom. Hoje eu compartilhei com a equipe toda, a gente está tratando um casal dos Estados Unidos que está vindo de um centro assim, super, super top, está vindo fazer com a gente, porque o nosso resultado é muito bom, então isso é muito legal, né? Mas acho que passa também pela iniciativa de pessoas como vocês, né? Vocês todos, né? Vocês, tu, Karina, e aqueles que organizaram, e vocês que estão participando desse momento com a gente aqui. Coisa boa, né? Desmistificar um pouco a reprodução humana, trazer informação de verdade com quem traz os bebês para as casas, para nossas casas diariamente, né? Hein, Tati? É isso aí, Cristina. É um prazer a gente fazer parte aí dessa tua jornada aí, né, Karina? Muito legal, assim, esse teu projeto. E realmente a gente poder estar conversando aí, né, diretamente, assim, falando desse assunto de uma maneira simples, de uma maneira, né, aberta, sem mitos, né, é super importante para quem precisa passar por esse processo, né? A gente vê aí, como o doutor Sabino falou, os casais chegam muito desgastados, né? Quando eles chegam na consulta, assim, é um desgaste, a gente sabe que é um desgaste emocional, é um desgaste, tem a preocupação financeira sempre envolvida com a questão do tratamento, né? Então, são casais que já estão sofrendo muito com esse assunto, né? E a gente poder falar, a gente poder dividir isso, né? Sem dúvida nenhuma, ameniza um pouco isso, né? E consegue, e traz também, na verdade, a gente consegue mostrar que tem algumas alternativas, né? Que a gente tem o que oferecer, né? Então, é um prazer a gente estar aí participando e que legal que a Cristina participou, eu não sabia que ela tinha entrado no webinar. Realmente é uma paciente super especial, assim, né? Porque foi uma produção independente com ovo doação, então, assim, muito corajosa, né? Ela sempre foi muito positiva, assim, e muito legal, fiquei feliz de saber. A Cristina, a gente foi no circo domingo agora, o Henrico e os gêmeos dela, eu, o Pedro e ela, né? Os guris são muito amigos, até publiquei uma foto. Mamães realizadas aí, né? Então, porque eles foram no circo, os 3, Deus o livre. Agora, sexta-feira, é aniversário dos gêmeos, 5 anos. A gente tudo vai para o Pizzaria dos Super-Heróis, tudo fantasiado, olha, uma loucura. Então, é muito bom ver casos reais, assim, que inspiram, né? E ela estava me contando, Karina, eu tô exausta. Eu falei, sim, né? Quem mandou botar 2 embriões? Aí ela olhou para mim, mas tu também botou? Tu também botou? Eu digo, não sei, eu sou louca que nem tu. Olha, uma loucura, uma loucura. Bom, mas a Viviane está para aceitar aqui, o Diego tem que aceitar a Viviane. Enfim. Gente, então vamos começar. Eu acho assim, ó, nesse grupo tem todos os perfis de pessoas, tá? De pacientes. Só não tem, eu sempre falo desde o começo, e não entrou depois, papai solo. O resto tem todos. Temos fator masculino, temos mamãe solo, temos casais, né, héteros, enfim, com idade avançada, que é o problema feminino, e também temos problema fator masculino, né? E temos meninas homoafetivas e meninos homoafetivos também. A gente tem bem variado esse grupo, o que eu acho ótimo. Todo mundo que precisa de um gameta ou de um embrião, né? E queira se aprofundar no assunto. Então, por isso é importante a gente não deixar nada escapar, né? Porque existem muitos perfis aqui. A gente bem sabe, né? E falamos muito sobre a idade avançada da mulher, né? A gente sabe muito que o óvulo depende da idade, né? E tal. Tudo isso a gente já sabe bastante. Só que agora, eu acho que chegou a vez de mostrar, né? Para quem precisa de uma amostra de sêmen, seja o homem ou o casal, enfim, ou a mamãe solo e tal, as meninas, que tão difícil quanto, quer dizer, que tão normal que hoje a mulher está deixando a gravidez para mais tarde, mas os homens também estão deixando para mais tarde.
né? Quantos homens a gente vê aí com mais de 40, 45 anos que também estão ou sendo papais pela primeira vez ou casaram novamente, estão fazendo uma família com as mulheres mais jovens e também estão sendo pais mais velhos, né? Isso é uma coisa muito recorrente que está acontecendo atualmente. Inclusive, me procuram muito, assim, né? Essa coisa da... Ah, eu tô com varicocele, que é um dos motivos de infertilidade masculina e que 80% das ocorrências de infertilidade secundária vem da varicocele, né, doutor? Então, eu acho que a gente tem que dar uma pincelada nisso e prestar atenção, sabe? Porque eu acho que desde a adolescência o homem não tem aquela coisa que nem a mulher tem de ir no ginecologista com muita frequência, né? Quantos casos, quantas vezes o meu marido foi no urologista? Eu não sei se chegou a 5 vezes uma mão, entendeu? E quem está nos assistindo aqui, que eu já estou vendo que o Ricardo está de olho na tela aqui, queria te perguntar depois quantas vezes tu foi no urologista, entende? Não deve ter sido muito mais que isso na vida. Por isso que tem três fases do homem, né? Que eu acho muito interessante, que é brevemente falando, tá? É adolescente, né, de 10 a 19 anos, que é aquele momento de descoberta, não sei o quê, não sei o quê, que experimenta cigarro, drogas, álcool, um momento, né, de experimentação e tal, e riscos também à saúde. Depois tem aquele adulto jovem que está no ápice da produção de espermatozoide, que é dos 20 aos 40, né? Mais ou menos isso. Mas também ele está nesse momento, ele adquire hábitos que não são muito saudáveis, que nem sei lá, uma alimentação ruim, um sedentarismo, né? Tem até as infecções sexualmente transmissíveis. Então, tem uma série de coisinhas nessa fase bem pontuais, assim. E depois a gente tem aquele adulto maduro, né? Que é acima dos 40 anos, né? Que é a maioria daqui do nosso grupo. Que cada vez mais, como eu estava falando, está tendo uma paternidade numa idade mais avançada. E isso eu queria falar com o doutor Sabino. Isso ele causa o quê? Tem aquela coisa que nem a mulher. Só que aí, o que é o fator masculino? Muitas vezes, o risco maior de fragmentação de DNA, aneuploidias, que são as alterações cromossômicas que a gente já falou aqui, muito do óvulo. Então, eu queria entrar nesse detalhe do sêmen, porque ele é tão importante quanto ao óvulo, não é mesmo, doutor? Eu ia brincar contigo, que hoje em dia o que a gente vê é que o homem ele é adolescente dos 14 até os 60, 70 anos. É verdade. Vamos lá, então. É assim, ó. O que acontece? Claro que a idade do óvulo, o homem produz a cada 60 dias um espermatozoide. Enquanto que o óvulo, vocês antes de nascer já estão lá com o óvulo e vai envelhecendo e acaba que a carga, o óvulo é uma célula que tem 35, 40 anos, enquanto que o espermatozoide é uma célula de 60 dias. Então, essa célula que tem 35, 40 anos, ela envelhece mais, ela sofre mais alteração no seu DNA, ela tem mais dificuldade. Então, a fertilidade, ela está mais ligada à idade da mulher. Isso não tem dúvida. O que acontece é que nos últimos 30 anos, a idade do primeiro filho, tanto da mulher como do homem, foi aumentando, a idade do primeiro filho. Pelos mesmos fenômenos que a mulher foi ter o primeiro filho porque foi estudar, foi trabalhar, o homem acompanhou, né? Hoje em dia, nas universidades e nas pós-graduações, existem mais mulheres estudando do que homens. Isso empurra a idade materna mais para diante. E o que se estudou nos últimos 30 anos é que a qualidade do sêmen ela piora. Então, hoje, a qualidade do sêmen é pior do que há 20, 30 anos atrás, porque a gente vive com mais estresse, a gente se alimenta pior, a gente é mais sedentário, a gente tem uma pandemia de obesidade, né? Hoje, 35% da população brasileira é sobrepeso ou obeso, a previsão é que metade vai ser obesa daqui a 15, 20 anos. Isso é muito ruim, né? Então, tudo isso afeta a fertilidade, o uso de droga lícita ou ilícita, uso desses anabolizantes em academia. Algumas situações são reversíveis, outras não. Então, a gente sempre tem que imaginar que o filho, como o filho é dos dois, a investigação é dos dois. Para eu ter um bom embrião, eu tenho que ter um bom óvulo e eu tenho que ter um bom espermatozoide. A investigação básica que todo mundo tem que passar, todo casal tem que passar, mas eu já tive 5 filhos, esse é meu 3º casamento, o problema na minha mulher, ela fez ligadura tubária. Não importa.
vai ter que se fazer uma avaliação inicial com o espermograma. Esse é o mínimo que vai ser feito. Algumas vezes, mesmo o espermograma normal, a gente tem que ir um pouco adiante, porque alguma coisa não está legal, o embrião não está com a qualidade que a gente gostaria, enfim. Hoje, 30% dos fatores associados à dificuldade eles são exclusivamente masculinos. Então, se a gente pegar 10 casais que entram na clínica, 3, o problema é do homem. E em metade dos casos, de cada 10 casais, 5, o problema vai ser também do homem. Então, não é exclusivo dele, mas ele participa com algum fator associado. Algumas vezes a gente consegue, por exemplo, varicocele, como tu citou, a gente consegue fazer a correção cirúrgica. Outras vezes a gente não consegue, a gente vai ter que fazer uma técnica mais avançada, como extração de epidídimo, do testículo, desse espermatozoide. Então, tudo isso vai depender de casal, né, para casal, mas é fundamental o marido saber, né, o companheiro saber que ele vai passar por uma avaliação pode ser só um espermograma, pode ser uma avaliação mais complexa, como exames genéticos. A fertilidade ou a falha na fertilidade masculina está muito associada com alterações genéticas. A gente tem também que saber se essas alterações elas não podem ser transmitidas para a prole subsequente, então a gente tem que investigar também por isso, né? E isso faz com que a gente tenha um resultado melhor, a gente vê na prática, né? No momento que a gente avalia o casal melhor, a gente vai ter um resultado melhor, vai ter um embrião mais saudável e a chance de engravidar vai aumentar. No caso, Só doutora... complementando, desculpa, Karina, só complementando um pouquinho ali o que o Sabino estava comentando, até nas nossas reuniões, né, na clínica ali, a gente tem conversado com as embriologistas e a gente nota aí uma piora, claro, já vem a longo, né, como o Sabino falou ali, nos últimos 30, 40 anos, a gente nota essa piora, mas num período curto aí, né, nos últimos dois anos, no último ano, a gente vê uma piora muito significativa das amostras de sêmen, né, então... também aí um pouco, talvez, a questão da própria Covid, né, alguma associação, então, realmente, assim, essa piora do sêmen é uma realidade, assim, né, e como é difícil, o tempo é muito injusto com a gente, mulher, né, então, realmente, assim, a gente vê que as mulheres, com homem, a idade é um pouco menos importante nessa questão, justamente porque eles têm essa renovação do sêmen, né, a cada 60 dias ali, e a gente não, né? A gente tem o nosso material que a gente nasceu com eles lá, com a nossa reserva ovariana, e só cai, né? Não tem jeito. E não tem nada que a gente faça, né? Às vezes a gente tem pacientes, mas eu faço exercício, eu sou super saudável, eu não, né? Eu usei pílula por muito tempo, então eu não ovulei muito tempo, então eu devo ter guardado os meus ovos. Infelizmente, não tem nada, né, que a gente faça. E então essa questão do sêmen aí realmente a gente tem visto cada vez mais, assim, né? E como é difícil para o homem aceitar, né, que tem essa questão. Quantos homens a gente tem que já tem filhos, né? E que a gente vai fazer a investigação porque vem para um tratamento e tem alteração no sêmen, né? Então realmente isso é super frequente. Não, eu vi uma reportagem desse fato real, como vocês comentaram, dessa queda que é global nessa taxa de produção de espermatozoide. É uma coisa assustadora, assim, porque eu só escutava, Karina, dos óvulos, né? Vai indo, quando vê, a gente está aí com um antiboleriano, sei lá, 0,01. Mas eu não sabia eu fui saber recentemente, por causa dessa pesquisa que começaram a mostrar e tudo, né? Depois, claro, conversei com o pessoal aqui da Vida Fértil, aqui de Porto Alegre, né, que vai estar conosco na segunda fase do Gerando Amor, que a primeira fase é a Proceed. E aí elas me explicaram melhor, porque, claro, elas dependem dessas amostras para terem os doadores ideais, né? Então, me chamou muita atenção aí. Mas eu não sabia que também estava com esse problema dessa queda aí. Mas vamos falar assim sobre, por exemplo, o doutor Sabino falou sobre o espermograma. O espermograma, eu particularmente tive um perrengue absurdo
né? Porque o Pedro demorou 4 meses para fazer o espermograma aqui em casa, né? Então foi bem difícil, assim, enquanto eu já estava sendo revirada há muito tempo, e ele não conseguia fazer o espermograma, querido. Ele levou o potinho para casa porque ele disse que não estava com cabeça para fazer no laboratório. E aí eu fiquei bem louca, né? Porque aí mais um dia que se passou, aí uma correria, porque daí tinha que levar correndo para o laboratório, eu achava que não ia conseguir. Foi uma função bem ruim, assim, o tal do espermograma, para o meu caso, assim. O que que a gente faz de avaliação da fertilidade masculina além do espermograma, doutor? Tem alguma coisa específica, por exemplo, em termos hormonais, ou exame de imagem? O que que são essa avaliação para fator masculino? O espermograma é o mínimo, né? É o basal do basal. O espermograma é um dos exames que mais tem variabilidade. Se a gente pegar, tem um estudo clássico de uns anos atrás que eles pegaram homens férteis e pediram para coletar um espermograma por mês e um terço dos homens tinham um espermograma em algum momento que seria considerado anormal. Então, o espermograma ele tem que ser feito em laboratório de referência, com padrão. Então, por exemplo, a gente pega o potinho aquele. Por que não pode coletar em casa? Se tiver um dia de engarrafamento, os bichinhos tudo morrem, tá? Então, chega tudo É o alterado. medo. A gente chega no laboratório e a secretária pega o potinho e coloca em cima de uma mesa. Se a mesa não está aquecida, se fica muito tempo, também tem alterado o exame. Então, assim, o basal do basal é o espermograma. A gente recomenda fazer o espermograma dentro da clínica, porque eu sei que o controle de qualidade é muito melhor. Além do espermograma, então, eu vou começando assim, o que a gente vai fazer com esse paciente? Vai ter que ter uma história, né, uma anamnese, uma história clínica e um bom exame físico. Aí a gente já tira um monte de coisa. Então, a gente vai ver se tem obesidade, se tem cicatriz prévia, se tem trauma prévio, se tem algum fator de risco relacionado ao uso de droga, ao sedentarismo. Por exemplo, eu tive um tempo atrás um paciente que era muito saudável, ele andava de bicicleta todos os dias para trabalhar, durante 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, e ele trabalhava numa piscina térmica. Bom, acabou. Tá aí. O atleta de alto rendimento normalmente tem uma diminuição importante da qualidade de espermatozoide. Então, a partir daí a gente já resolve, como qualquer coisa em medicina, 90% das coisas. Tá? Então, bom, daí a gente vai para exames subsidiários, né? Se a gente, dependendo do que a gente encontrar na anamnese e no exame físico, a gente pode direcionar para uma variação hormonal. Então, existem situações hormonais que a gente tem uma queda na produção do espermatozoide. A gente pode ter, dependendo também, um substrato anatômico. Então, por exemplo, a varicocele é uma alteração dessas. A gente pode ter alterações genéticas. Então, homens, por exemplo, que são portadores de fibrose cística, que é uma doença genética, eles têm uma diminuição natural na mobilidade do espermatozoide. Então, se eu sei que ele tem histórico familiar, eu posso ir atrás desse gene, que é importante, porque se ele for portador da mutação desse gene, eu tenho que fazer uma orientação genética. De repente, eu vou ter que fazer um diagnóstico genético pré-implantacional nesse embrião. Então, por isso que é importante a gente sentar e a gente conversar. Não só isso, a gente tem outras situações de outras alterações genéticas que também estão associadas com alterações da capacidade de fertilizar masculina, né? Então, a investigação ela vai começar com o espermograma, com uma boa anamnese, né, com uma entrevista médica, com um bom exame físico, e vai terminar lá na ponta. Citasse antes, né, o exame de fragmentação do DNA, que também é uma ferramenta que a gente pode usar, que a gente pode tentar, de alguma forma, melhorar esse sêmen antes da fertilização, né, dando algum suplemento ou fazendo alguma coisa, ou até mudando a técnica de fertilização, se for o caso. Então, tudo isso vai depender do que a gente for encontrar. Na nossa rotina, por exemplo, de espermograma, além do espermograma normal que a gente coleta,
a gente faz também dentro do laboratório, a gente prepara o sêmen como se fosse fazer ele uma fertilização in vitro. Então, eu tenho, além da leitura do espermograma, eu tenho, rotineiramente, a gente faz o preparo seminal como se fosse ser submetido a uma fertilização. Isso nos dá uma ideia melhor da chance, inclusive, desse paciente, se for para fertilização, e qual a técnica que a gente vai usar, se vai ser a fertilização convencional ou se vai ser aquela que a gente pega o espermatozoide e injeta dentro do óvulo, né, que é a ICSI. Então, isso tudo também tem importância, porque não é todo mundo que deve fazer ICSI, né? São aqueles casais que têm uma alteração, prioritariamente uma alteração no espermograma. Mas é fundamental, isso tudo é fundamental, aquilo que tu contou, demorou 4 meses para coletar, né? Isso é a rotina, tá? 90% dos casais, existe uma demora natural da coleta do espermograma. Existe uma resistência muito grande em fazer um segundo ou terceiro exame e muitos vão ter que fazer, todos que dão alterado a primeira vez vão ter que fazer a segunda, né? Todos, né? Então, a gente vai ter que fazer a segunda vez, a terceira vez, às vezes. É importante fazer uma boa anamnese, é importante contar tudo para o seu médico, né? Médico, advogado e padre, a gente não pode mentir, não pode esconder nunca, nada, né? Então, assim, tem que falar o que tem, o que não tem. A gente já pegou situações, assim, de casais com uma piora muito grande, por exemplo, a qualidade, teve um casal lá que a qualidade do embrião na segunda fertilização in vitro foi um desastre, foi um horror. E eu fiquei depois 1 hora conversando com o casal, até que lá pelas tantas o marido diz assim para mim, pois é, eu tô com uma infecção mesmo, né, eu acho que alguma coisa e tal. Poxa, podia ter se evitado muita coisa antes se isso tivesse sido falado, né, no momento apropriado. Então, é importante que a gente, né, se dê conta. E existem, como existe causa para isso, né, existe tratamento também. Então, se é uma infecção, a gente vai tratar com antibiótico. Se for uma varicocele, a gente vai fazer a correção cirúrgica. Se for um paciente que não produz espermatozoide nenhum, dependendo da causa, a gente consegue extrair esse espermatozoide e ter o um nome resultado. disso é azospermia, né, doutor? Isso, Ausência azospermia, total, que é né? ausência, isso. A ausência, né, ela pode ser, bem didaticamente, ela pode ser falha de produção, né? Então, é uma azospermia não obstrutiva, ou a falha no caninho, né, que leva para fora, que é a azospermia obstrutiva, né? A gente consegue fazer o diagnóstico disso com exame físico, história, exames, né, hormonais, e com isso a gente consegue tratar e orientar esse casal, até pode ser que se chegue a um ponto que, olha, não tem solução, a gente vai ter que partir para um banco de sêmen. Citasse aí 2 bons bancos de sêmen que a gente tem no Brasil, que a gente eu trabalho há mais de 20 anos com eles, né? Tem resultados ótimos, mas isso tudo é um processo, né? É um processo que tem que ser discutido também. Quando a gente começa uma investigação masculina e se depara com um resultado muito ruim, a gente tem que sentar e dizer, olha, existe a possibilidade da gente terminar essa história com um banco de sêmen. Como é que vai ser? Né? Isso tem que ser conversado e o casal vai dentro da... Porque aí a gente está fugindo um pouco da coisa só ciência, só medicina, né? A gente entra para coisa muito pessoal, muito filosófica, religiosa às vezes. E daí o casal vai discutir, a gente vai tentar ajudar e fazer da melhor forma possível. Eu sempre costumo dizer, né, Sabino, nesses casos assim, que se a gente for pensar da parte médica apenas, né, muitas vezes o sêmen de doador é o que vai dar a maior chance de sucesso de uma gravidez, né, assim como a ovo-doação, né, então, se a gente for pensar só racionalmente na parte, né, médica ali, científica, é isso, mas sem dúvida nenhuma, né, tem todos esses outros aspectos envolvidos ali, né, o casal, enfim, cada família tem a sua, então isso é sempre uma construção, né, um caminho, é muito difícil o casal conseguir chegar pronto, né? Assim, numa primeira, segunda consulta, né? Isso é um caminho que tem que ser percorrido mesmo. E eu sempre digo, né, pessoal,
A escolha da clínica vai fazer com que tudo isso aconteça de uma forma mais leve. É com transparência, é com diálogo, é tomando as melhores decisões, muitas vezes juntos, mudança de protocolo, enfim, decisões que, claro, muitas vezes só o casal que vai, ou a mamãe solo, enfim, seja quem for que esteja em tratamento, vai decidir, mas eu acho que se a gente tem, né, uma fertileuta que nos ajude a segurar a nossa mão e mostrar os caminhos de forma clara, isso aí não tem dúvida que encurta caminhos para nós, né? Isso aí é a relação médico-paciente, a construção que a gente tem ao longo da nossa caminhada, que não é fácil, e que vai nos dar a melhor experiência do paciente, que é o que a gente deseja e merece, né? E todos juntos estamos no mesmo barco. Positivo é bom para as famílias e bom para a clínica, bom para vocês que estão aí, né, se empenhando ao máximo para que a coisa aconteça de fato. Então, é muito bom a gente deixar claro que é um tratamento que tem que ser individualizado, não é mesmo, doutor? Cada caso é um caso, cada um tem a sua receitinha do seu bolo e tem que trazer aí para a gente conversar para tomar as melhores decisões, né? E por mais que a gente viva na sociedade do imediatismo, né, que é tudo exigido assim, né, o aplicativo, a gente fica nervoso quando a gente vai chamar o Uber e em 2 minutos não tem o Uber ali nos respondendo, né? Fica todo mundo assim querendo acessar a conta do banco, saber qual é o saldo e aí por diante, né? As pacientes, elas querem saber muita informação, assim, mas quanto é que custa, como é que é e tal. Não, só um pouquinho. A gente tá tratando de construir família, né? De gerar vida, é complexo, então tem que sentar, tem que conversar, tem que individualizar. Cada tratamento é um tratamento diferente. Na época, a minha vizinha, ou alguém postou que teve 15 óvulos com 42 anos, que eu, com 40 anos, sou obrigado a ter 15 óvulos, às vezes não vou ter. Então, isso é importante deixar bem claro. E eu acho também que desculpa, Karina, só para complementar, essa parte da individualização, né, eu acho também super importante a gente falar em relação aos exames que têm que ser solicitados, né, porque eu acho que hoje em dia a gente tem aí muita informação, que é muito positivo, né, em rede social, internet, enfim, mas também tem muito essa comparação, a gente vê muito isso, né, Sabino, todos os dias aí tem consulta de gente dizendo, porque minha vizinha fez tal exame, porque o marido da fulana fez isso, porque, né, enfim, solicitam uma lista de exames sem necessidade, sem critérios, né, então, tudo isso que o Sabino comentou ali, né, que a gente pode fazer uma ecografia de bolo escrotal para avaliar a varicocele, tem uma indicação de fazer isso, não é uma coisa que a gente faça de rotina para todos os homens, né, fazer a fragmentação de DNA espermático, tem indicações, casais com abortamentos recorrentes, né, com embriões de má qualidade, bom, aí se vai se investigar isso, mas não é um exame que a gente deve fazer de rotina para todo mundo, né, então eu acho isso também super importante a gente falar, porque a gente tem que voltar para aquilo que é a medicina, né, assim, que a gente aprende lá na faculdade, assim, de que é entender a causa daquela infertilidade, né, entender aquele casal como individualmente, né? Não simplesmente fazer uma receita de bolo igual para todo mundo, né? Acho super importante. Eu, na minha época de tentante, eu queria fazer que nem a minha amiga, que eu não tinha muita rede de apoio, né? Mas, assim, eu tinha uma pessoa lá no Pais Gestantes, que eu frequentava o Bezerra, né? De Menezes, é uma casa espírita, e eu tinha um grupinho que estava com dificuldade e tal, Pais Gestantes. E eu me lembro que durante os 4 anos eu fui toda terça-feira, era essa a minha rede de apoio na época, né? Mais a minha psicóloga, enfim, e o Google. Mas, assim, eu me lembro que a Joyce, a Joy, ela usava o Clexane e usava o Gonapepitil. E eu não tinha usado ainda nenhum dos dois. Então, eu queria usar porque eu achava que aquele lá era a solução dos meus problemas, tu entende? Porque a gente, quando é tentante, né, doutora e doutora, a gente, principalmente eu naquela época que não tinha todo esse bando de informação que, graças a Deus, a gente tem hoje. Mas eu, assim, eu jurava que se eu usasse Clexane, ia fazer diferença. Depois tive que usar, inclusive, durante toda a minha gestação, né? Mas não antes. Então, assim, é uma coisa louca, assim, a gente realmente tem que confiar, tem que escolher a clínica ideal, tá? Porque faz diferença, não adianta.
A gente falou aqui de azoospermia, eu tenho muita gente me procurando com esse problema, né? Que é a ausência total do espermatozoide. Esse tratamento, como é que ele é feito, doutor? Se é obstrutiva, ele é Certo. demorado para ficar bom, para consertar? Depende. Depende. Então, vamos lá. Então, chega um casal lá e o marido tem azoospermia, né? Ele não tem espermatozoide. Se for secundária, por exemplo, a uma alteração hormonal, tá? Ele tem uma liberação de um hormônio que não consegue, então, produzir espermatozoide em quantidade adequada. Tá? Eu vou falar um pouco mediqueza agora, tá? Então, lá, ele libera a prolactina, por exemplo, que é um hormônio que pode inibir a produção de espermatozoide. Quando o homem libera a prolactina, normalmente ele tem diminuição do desejo sexual. Então, uma das coisas que vai ser falada em consulta é isso. Olha, tenho mais a mesma vontade de antes, estou impotente. Então, por isso que é importante conversar com esse casal e com ele, porque ele, durante a história dele, ele já vai nos dando pista do que a gente tem que ir atrás. Bom, esse caso a gente trata esse aumento da prolactina e a gente pode ter a reversão do quadro clínico e da produção de espermatozoide, né? Então, isso é um exemplo que pode levar a uma alteração do espermatozoide. Então, vai depender de caso para caso o que a gente vai fazer. Em média, tá? Em 3 meses a gente consegue fazer um bom diagnóstico, né? E chegar a uma conclusão e já propor algum tipo de tratamento. Em algumas situações mais dramáticas, vai ser a azoospermia não obstrutiva, né? Quer dizer que não existe obstrução da saída do espermatozoide, idiopática, que a gente não sabe o que é, e ele não produz mais. Aí a gente pode recorrer, aí sim tem aquela discussão que a gente estava conversando antes, aí sim a gente pode recorrer à busca ou de um tratamento com banco de sêmen, ou vai ser feita uma microcirurgia para tentar buscar dentro do testículo desse paciente se tem ainda um pouquinho de produção de espermatozoide. Então, mas tudo isso a gente vai ter que sentar com o casal, explicar, existe o risco da gente fazer essa cirurgia, não conseguir espermatozoide ou o espermatozoide não ser... Porque não adianta ter espermatozoide, ele tem que ser bom para fertilizar e para deixar um embrião de boa qualidade, né? O espermatozoide capenga, o embrião fica capenga e não tem gravidez, não adianta, né? Então, tudo isso é uma sequência. Aí a gente senta com o casal e conversa e vê o que fica melhor para todo mundo, né? Alguns chegam para nós e não quero mais, eu quero parar por aqui, eu vou direto no banco de sêmen, tá, estou resolvido, tá bom. E outros não, eu quero ir até a última consequência, custe o que custar, vamos embora, eu quero esgotar a minha possibilidade. Bom, a gente vai e faz isso. É importante a clínica, a gente tem um urologista muito bom que trabalha com a gente, que é o Dr. Gabriel, é importante a clínica ter isso. Mesmo que a gente tenha treinamento para todos nós que trabalhamos lá, temos treinamento para isso, para tratar casais inférteis, mas eu acho importante as clínicas terem um urologista trabalhando dentro da clínica, que fale a linguagem da clínica, que discute os casos da clínica, que entenda de embrião também, né? Então, isso daí é importante. E só complementando de novo aqui, né, Sabino? A gente agora tem a opção, não só o banco de sêmen. Oi. Já deu não oi, né, meu filho? Mãe, eu posso pegar? Vai lá E pro papai também agora. isso? Vai lá. Ele geralmente Eu vou começar a chamar minha turma aqui para me exibir agora também, tá? Só que eles são maiores. Eles vão ficar com vergonha, Geralmente ele não está em casa, agora o papai chegou antes em casa, né? Por isso. Vamos seguir o baile. Não, eu dizia, Karina, que a gente tem agora a opção também da doação familiar de sêmen, né? Então, para aqueles casais ali, a gente está muito acostumado a falar do banco de sêmen, né? Que é uma opção já há bastante tempo que a gente trabalha com isso, mas desde 2021. Então, a gente também tem essa doação familiar de sêmen, né? Que também é uma opção, então, para os casais aí, tanto homoafetivos como hétero, né? Eu não sabia disso. Sim. Sério? Sim. Desde quando? 2021.
é recente, né? Mas a gente já tivemos tratamentos, sim, com doação de sêmen familiar. Essa é a maior novidade de todas que eu tenho presenciado. Que legal, né? Porque a gente bem sabe da doação do óvulo parental, né? Agora, o semi-parental, eu realmente fui pego de surpresa agora. Adorei saber. Vou até anotar aqui, o semi. E, gente, doutor, uma outra pergunta que, assim, ó, tem muita gente, muitos maridos, ou mesmo as mulheres, que falam assim, o meu marido é vasectomizado, né? E eu sempre digo, bom, vou procurar ajuda aí, porque eu não sei muito bem sobre isso também, eu não sou médica, então o meu papel é trazer essa informação através de vocês. O homem que é vasectomizado, né? Ele fez ali a tentativa, ele fez uma cirurgia, ele tentou reverter a vasectomia, e aí isso dá uma garantia de sucesso na fertilização in vitro, ou não temos garantia? Como é que funciona isso, que eu também não sei muito bem? Então, o vasectomizado é que ele corta o tubinho aquele, né? O caninho que leva o sêmen para fora, né? Então, ele se transforma naquela nossa, né? Num azoospermico, ele não tem espermatozoide obstrutivo, né? Porque o problema dele é a obstrução do caninho que leva o sêmen para fora. A gente, didaticamente, vai depender da idade do homem, mas, assim, didaticamente, a gente faz assim. Até 5 anos da vasectomia, a gente discute com o casal se ele está disposto a fazer a reversão da vasectomia, tá? Que é uma cirurgia xarope, assim, ela é difícil, tem que ser feita com microscópio, porque é muito pequeno, o ponto é difícil de dar, mas se consegue reverter, e se tem uma taxa de sucesso até 5 anos de 30% a 50%. A gente tem que fazer a cirurgia, ele tem que esperar funcionar para ver se libera, né, o espermatozoide no ejaculado, e se aquela concentração de espermatozoide, porque às vezes a gente faz a cirurgia e não volta a ser como era antes, fica uma concentração um pouco menor de espermatozoide. Agora, se na maioria das vezes esses vasectomizados são anteriores, quer dizer, tem mais de 10, 15 anos de vasectomia. Aí não vale a pena fazer cirurgia para recanalizar. Aí vale mais a pena, porque o resultado é ruim, né? Aí vale mais a pena a gente faz a fertilização in vitro, né? A gente aspira o óvulo, pega do epidídimo ali, a gente aspira, no dia que tirou os óvulos da mulher, a gente aspira o espermatozoide, e daí procede no laboratório a fertilização aquela, injetando o espermatozoide, né, a ICSI, né, injetando o espermatozoide dentro do óvulo. Então, vai depender basicamente disso, a idade do homem, geralmente homens até 50 anos, 55, a gente pode, e menos de 5 anos de vasectomia, a gente pode propor. Alguns não vão querer, olha, eu fiz há 3 anos, mas eu não quero mais, porque se eu reverter a vasectomia, eu vou ter que cuidar isso depois, então procede direto para a fertilização in vitro. Mas, de novo, né, isso a gente vai ter que discutir com o casal e vai ter que ver qual é a melhor alternativa. Agora, se é mais de 10 anos, aí não tem, aí é melhor ir para a fertilização direta, porque o resultado é melhor. Tenho até um caso de uma menina, tá? Ela está no Nordeste, e aí o que acontece? Ela pegou e ela quer ser doadora, tá, gente? Ela quer ser doadora. E ela tem idade, ela é jovem, tudo, e já tem um filho, e não quer ter outro filho, não quer de jeito nenhum, tá super feliz com um menino, o Arthur. E ela disse para mim, cá, eu quero ser doadora espontânea, né? Porque eu não quero ter mais filhos, mas eu quero ajudar. Eu adoro o teu trabalho. Ela é esposa do meu cabeleireiro lá em Recife. Então, ela vê muito a falar e se seduziu com o assunto. Então, ela quer ser espontânea, né? Doadora. Eu dei maior pilha nela, ela tá faceira. Só que ela disse para mim, o meu marido agora tem que fazer a cirurgia da vasectomia para depois eu parar a pílula, né? E aí poder ser doadora. Então, depende de algumas coisas nesse caso. Por que ela tem que esperar? Isso é uma curiosidade que eu não perguntei para ela, mas você sabe me dizer, doutora Tatiana e doutor João, por que ela tem que esperar o marido ser vasectomizado
Claro, eu sei que daí ela vai poder não tomar pílula e não ficar grávida de novo. Mas, assim, não precisaria, né? Ela poderia ser doadora sem ele ser vasectomizado, só, né? Ela só está fazendo isso para ter certeza que ela não vai ficar grávida, é isso? É um Sim, capricho, né? É um capricho. sim, Provavelmente. sim. Ah, tá. Porque a gente está Não esperando, tem assim, eu tô relação, né? louca. Eu tô louca que ela seja doadora, inclusive ela vai ajudar uma pessoa que eu também estou botando elas em comunicação para puxar um tratamento mais barato para uma receptora, sabe? Então, eu tô me envolvendo nesse aspecto. Então, eu tô louca para que esse homem seja vasectomizado. Ai, meu Deus. Aí a gente fica torcendo, né? Mas então eu entendi agora. Entendi e compreendi melhor essa coisa da vasectomia, que eu nunca soube direito, assim, explicar. Bom, então a gente já falou aí de azoospermia obstrutiva, varicocele, falamos um pouco de fibrose cística, obesidade, enfim, todo espermograma, fragmentação do DNA espermático, e tudo mais, né? Agora, até a própria avaliação genética, a gente falou um pouco. Eu queria saber o que é síndrome Kalimann, que é ligado ao sêmen, né? O que é síndrome Kalimann, doutor? É Klinefelter ou Klinefelter? Deve Kalimann. ser. Existem algumas síndromes genéticas que elas estão associadas com diminuição na qualidade seminal. Dependendo da síndrome, Deve o ser homem isso, então. não produz. Por isso que a gente tem que fazer, assim, todo homem que tem uma contagem baixa de espermatozoide, a gente obrigatoriamente tem que fazer o cariótipo dele, por exemplo. Né? Então, porque a gente sabe que isso pode estar relacionado e até para diagnóstico genético e para aconselhamento genético. Bom, eu acho assim que essa coisa do Kalimann me veio aqui a pergunta no privado, aqui no WhatsApp privado, né? E às vezes o pessoal me manda no privado. Agora agora, se tiverem alguma pergunta dessa parte que nós estamos, primeira fase aqui da nossa webinar do sêmen, vocês podem mandar ou pelo chat aqui, ou pelo meu privado, ou pelo nosso grupo, tá? O dia que está com o meu celular, mas daqui a pouco eu pego ele. Vamos passar para a segunda fase da nossa webinar, que eu acho que também tem muita gente querendo escutar sobre a ovodoação, tá? Todo mundo sabe que sou uma entusiasta do assunto, né? Enfim, não tem como não, né? Vocês viram a carinha aqui do Henrico, mas eu queria saber, doutor, como é que funciona a ovodoação na clínica Insemine, tá? Depois a gente vai para o projeto Maternos. Mas a pessoa quer vir aqui para Porto Alegre e quer fazer uma ovodoação. Vocês trabalham com quais tipos de ovodoação? Me explica um pouquinho lá na clínica. Bom, como é que a gente organizou na clínica nos últimos anos, né? A paciente tem indicação de ovodoação, ela sendo receptora, ou se ela manifesta o desejo e tem indicação, né, de ser doadora, a gente passa para a doutora Tatiane ou a doutora Rita, que vão organizar toda a parte de ovodoação. E é um trabalho, assim, herculano, tá? Porque vai desde a avaliação, essa paciente ela vai ter que passar por uma avaliação de uma psicóloga de dentro da clínica também, a avaliação médica, porque a gente tem que ter certeza que essa paciente não vai ter um risco aumentado durante a gravidez. Já tiveram situações que a gente contraindicou a ovodoação porque o risco de uma gravidez era muito alto, então não tem sentido, né? E aí sim, liberado, a gente vai ter a doadora e a receptora que serão mapeadas e a gente vai usar como critério fenotípico, né? Como é que a paciente, como é que elas são do ponto de vista fenótipo, e o critério também de tipagem sanguínea é importante respeitar. As modalidades de doação que a gente tem, a gente pode usar a doação
de uma paciente, por exemplo, que tem... Normalmente as doadoras ou é fator masculino ou é tubário puro, né? Então, são pacientes jovens, sem nenhum problema, que vão doar anonimamente. Essa é a doação clássica que a gente usa já faz isso há muito tempo. O que abriu nos últimos anos? A gente tem a prerrogativa de fazer a doação familiar, né? Pode ter, assim como tem a doação de sêmen, parente até 4º grau, tem a doação de óvulo também, pode ser até 4º grau. A gente tem também a modalidade de doação a compartilhada, que a paciente ela vai chegar com alguém e que essa pessoa vai se oferecer para doar, né? Isso pode ser feito também. Só que, como ela não é parente, ela não pode doar para essa paciente, né? Ela vai doar para as outras pacientes que ela não vai conhecer também, né? A gente tem também nos últimos anos, e isso foi fruto da modificação da nossa legislação específica, a nossa RDC, a busca de óvulos no exterior também, que a gente pode, né? Antes era mais difícil, era mais complicado, hoje em dia tem uma facilidade, agora tem um canal legal, antes a gente não tinha nem previsão para isso, né? Agora a gente já tem. Então, a gente pode oferecer para essa paciente. O inconveniente da busca no exterior é que a nossa moeda está muito desvalorizada, então acaba, né, tendo um valor um pouco mais alto, né? Então, a gente tem várias formas de doação, isso vai depender do que se encaixar melhor ali, né? Estava desligado aqui. Então, tá. Então, temos a alternativa de fazer a compartilhada, né? E também, se caso a pessoa quiser, tiver condições e tudo, trazer de um banco de óvulos internacional. Mas se quiser fazer na clínica, a pergunta aquela clássica, né? De qualquer tentante. Quanto tempo para a gente achar uma doadora compatível na clínica? Mas, aproximadamente, claro. Eu sei que depende da característica fenotípica, mas assim, toda tentante precisa saber uma estimativa assim da média, né, dos tratamentos, porque senão a gente fica muito ansiosos. Eu acho que a gente pode colocar aí de 6 meses a 1 ano como média, né? Em situações assim muito particulares, a gente consegue em 3 meses, aquela que dá tudo certo, mas é difícil. E em situações mais dramáticas, que a fenótipo seja diferente, né? Isso depende muito de região para região, por exemplo, com certeza na Bahia é diferente do Rio Grande do Sul por questões populacionais, né? Não tem como. Mas aí a gente pode ter situações muito particulares, vai ficar 2 anos aí. Mas, na média, eu acho que em 6 meses a 1 ano a gente consegue ter. Lembrando, né, que quando a gente parte para doação de óvulo, eu tratar com 48 ou 49 anos, esse paciente não muda nada, tá? O prognóstico é dado pela idade do óvulo doado, não pela idade da paciente que está recebendo esse óvulo. Eu sei que isso gera muita ansiedade a paciente quando vai, porque quando ela chega na doação de óvulo, ela já tem um histórico de um tempão tentando engravidar, de frustração de ter feito fertilização e não ter conseguido. As amigas já estão com os filhos tudo mais velhos, ela não consegue ver aquela vizinha que engravida, assim, quando o marido chega de viagem, engravida de primeira. Tem toda uma frustração, assim, que é uma loucura, né? Aí a gente tem que respirar fundo. Bom, agora que a gente decidiu pela doação de óvulo, e realmente o resultado é, para a gente ter uma ideia, né? Uma mulher com 42, 43 anos, a chance de engravidar, 5, 10%. Uma mulher com 42, 43 anos com doação de óvulo está em 50%. Assim, a diferença é muito grande, né? Bom, mas se chegou esse tratamento, que é um processo, né? Se chegou esse tratamento, bom, aí a gente não tem tanta pressa assim. Eu vou fazer agora com 43, vou fazer ano que vem com 44, eu quero que tenha uma boa doadora, né? A gente só considera uma boa doadora quando ela consegue doar pelo menos 4 óvulos bons, né? Então, se não são 4 óvulos bons, não serve.
A gente já teve situações que foi cancelado o tratamento porque não chegou nesse mínimo, e daí também não adianta fazer de qualquer jeito, porque aí é condenar a essa receptora a ter um resultado falho também. Se a gente fala de 4 óvulos bons, 3 ou 4 embriões, eu estou tendo pelo menos 2 transferências de embrião. Se a gente for transferência de embrião único, aí seriam 3 ou 4 transferências. Então, né? Então, o tratamento com ovo-doação ele é particular em tudo, tá? Outra coisa, o teste genético, né? O óvulo tem a idade da doadora. Então, imagina, uma doadora de 26 anos, o óvulo tem 26 anos, né? Eu não tenho indicação médica para fazer teste genético nesse embrião, porque é um embrião muito jovem. É um embrião que a chance, o prejuízo do teste genético e o risco do e o custo do teste genético não justifica um potencial que ele teria que não se justifica. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Ah, mas eu já fiz várias fertilizações, eu, né, tenho histórico de falha de implantação, disso, daquilo. Agora a tua história é outra, porque tu está usando um óvulo que vem de uma paciente muito jovem, muito saudável, que a chance de engravidar é bem maior. Então, tudo isso a gente tem que sentar e tem que explicar para a paciente. E outro cuidado que a gente tem aqui na clínica, né, é a questão da idade da doadora, que apesar da última RDC ter nos permitido a doação até 37 anos, né, doadoras até de 37 anos, a gente não segue isso, né, as nossas doadoras têm no máximo 35 anos, então são realmente pacientes jovens, né, a média de idade é 30 anos das nossas doadoras, né, então realmente os resultados acabam, tanto de número de óvulos quanto de taxa de gravidez, sendo muito bons. Na verdade, quando eu falo com as tentantes, né, elas sempre me perguntam, cara, se fosse você, o que você acha de 37 anos? Eu não faria. Eu não faço. Eu nunca falo, eu faria. Estão me perguntando, né? Então, vou ser sincera. Eu não faço nem com 30... Eu não gostaria de fazer nem com 35 anos, com doadora de 35. Eu acho que... Mas isso é muito pessoal meu, né? Quando me perguntam e me dão chance de falar minha opinião, eu sou bem honesta, assim, né? Porque de idade avançada já basta eu, né? Já bastava eu. Então, já que a gente está abrindo nossa mão do nosso DNA, eu prefiro uma doadora de 28, 30 anos, 32, enfim, 33, mas assim, nem 35 eu aceitaria, sinceramente. Sabe? Nem que eu esperasse, que nem o doutor falou, um pouco mais, né? Eu sempre falo, gurias, esperem um pouco mais, porque essa doadora vai surgir, mas assim, é que nem o doutor falou, tô com 43, com 44 igual vai dar, né? Porque a gente é muito mais fácil, né? O tratamento, depois de aceito, depois de elaborado o luto, depois de estar tudo tranquilo, a gente tem que preparar o nosso forninho, claro, né? O nosso endométrio, tudo que uma receptora tem que fazer. Mas o óvulo a gente abriu mão, então vamos procurar uma doadora mais jovem, né? Pelo menos é a minha teoria também. E é comum me procurarem também, sabe, doutor, aquilo que você falou do fenotípico, na características fenotípicas. Eu vivi no Nordeste, né, 2 anos, minha mãe mora há 32 anos no Nordeste, em Recife, e aí fiquei amiga de muitas pessoas lá, e esses dias umas 2 meninas de lá me procuraram e falaram, cá, uma delas é clara, né, tem um olho claro, e ela é loira, assim, o cabelo natural, o meu ainda é moreno, mas o dela é natural, claro, assim, e ela tem o olho bem claro, assim, ela parece mais gaúcha que eu, brinco com ela. Daí ela disse para mim, como é que eu faço, tal, não sei o que, aqui eu não vou conseguir. Falei, pois é, porque é mais difícil tu conseguir aqui no Nordeste, né, uma característica, assim, bem pontual aí do Sul, né, mais do que eu até. E aí ela, pois é, não sei o que, eu tô bem insegura quanto a isso, não sei o quê. Eu falei, olha, vê qual é o teu limite de esperar, tu entende? Qualquer coisa vem para o Sul, né? Eu falei para ela, qualquer coisa fica aqui em casa, eu tenho um quarto de hóspede aqui, você só tem que estar no tratamento aqui, né? Se caso for o caso, tem, né, indicações aqui que com certeza vão ser parecidas contigo. Então, isso vai muito de característica física, né, doutora? Essa coisa da espera.
ao mesmo tempo, eu sempre falo também, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas que a gente também não pode, assim, ser tão cri-cri, sabe? Tem que ter, né, essa coisa do parecido, tudo, mas o meu filho é igual ao Pedro. É igual ao Pedro. Se eu tivesse sido a minha doadora era parecida comigo, tá? Né, meu médico falou, e eu acredito. Mas acontece que o meu filho, se eu tivesse dito assim, olha, doutor Fábio, você pode escolher qualquer doadora, meu filho é cuspido, o Henrico. Então, tem o fator do pai, né? Então, assim, a gente não pode se atender muito no coisa, tem que ter 1,72 m, tem que ter não sei quantos quilos, tem que ter o cabelo tão liso e escorrido que nem o meu. E aí? Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um meio termo, digamos assim, né? Não sei, essa é a minha opinião também. Não sei se vocês concordam. Eu queria logo ter um filho, né? Aí eu acho que vai depender muito também. É que isso é muito individual, né? Tem, tem pacientes que falam isso, assim, olha, não me importo, né? E, claro, citasse antes, né? As diferenças regionais, elas existem, né? Isso faz com que a gente tenha, por exemplo, paciente de fora do Rio Grande do Sul. As loiras vêm de fora procurar as loiras doadoras aqui do Sul, né? A gente tem uma miscigenação diferente, né? Então, isso é muito individual. Mas o que a gente tem que mostrar para o paciente, ó, chegamos agora, bom, agora não tem tanta pressa, não precisa te estressar tanto, porque a doadora vai, né, aquilo que a Tatiane falou, a gente, na clínica, embora o limite de idade seja 37, a gente procura, nossa média das doadoras é 30 anos, a quantidade de óvulos doados é bem alto, então isso nos dá um resultado bem legal, assim, de quando vai para a doação, porque a gente sabe também, existe uma responsabilidade muito grande da nossa parte, né, do nosso lado. Essa paciente está muito machucada, ela está muito frustrada. Um negativo, quando faz um tratamento de doação de óvulo e vem negativo, é um negativo muito ruim, sabe? É um negativo que machuca muito, é muito diferente do negativo. Se eu tenho lá meus 42 anos, tenho 2 óvulos, consigo um embrião e dá negativo, tá no jogo. É ruim, é horrível, mas tá no jogo. Agora, a mesma história com óvulo doado não é assim, funciona diferente. E eu costumo também ver, assim, Karina, que essa, falando um pouquinho dessa rigidez ali em relação às características físicas, né? Agora mesmo, semana passada, chamei uma receptora que estava na nossa lista ali, com uma doadora super compatível, né? Então, a gente faz essa compatibilização de características físicas de uma maneira, né? É a gente mesmo que faz, ou eu, ou a Rita, né? Então, não é nada, né, artificial, de inteligência artificial, nada disso, né? Então, a gente avalia cada característica, tanto da doadora quanto da receptora, e a única característica que era muito compatível. A única característica que não fechava era a altura. Então, a receptora tinha 1,72 m e a doadora 1,63 m. E ela não quis em função da altura da doadora, né? Era uma doadora excelente, assim. E daí a gente costuma dizer que quando tem essa rigidez tão grande, assim, dá a sensação de que talvez não esteja ainda, a receptora ainda não esteja ainda no momento mais adequado, sabe? Ela não está pronta ainda, talvez, para receber aquele óvulo doado, né? Então, às vezes, isso também faz parte, né, do processo, assim, dessa caminhada toda, assim, de ter que elaborar isso melhor, né? Então, a gente vê isso bastante também. A gente já falou sobre isso, quem está em todos os webinários aqui, ou quem já assistiu depois, que não foi ao vivo, já deve ter escutado essa tua fala, né? Porque a gente conversou com as psicólogas da plataforma lá do Nós Tentantes, e a gente falou isso no primeiro encontro, inclusive, né? Desse time, talvez, certo que cada casal tem, né? Isso cada aí. casal tem. E isso é também muito individual. Mas eu acho isso também. Eu acho que, às vezes, a gente coloca obstáculos bastante e nos mostram claramente que, daqui a pouco, a gente precisa dar uma seguradinha para elaborar algumas outras questões, para depois a gente se aplumar e conseguir esse sim, né? Com olhos de gratidão. Acho que tudo tem o seu tempinho. Às vezes, isso é um sinal, né?
Não tenho dúvida. Eu ia falar da doadora. Eu gosto de trazer bastante exemplos, porque como eu falo com bastante tentante, eu me lembro dos casos e vou querendo comentando, assim. Se vocês, ninguém aqui que está aqui conosco tem nenhuma dúvida, porque podem escrever aqui. Eu queria falar agora sobre, deixa eu ver aqui, o projeto Maternos, tá? Mas antes disso, vocês têm casos de embriodoação? Eu gosto de saber quais as clínicas que têm embriões excedentes, porque está sendo uma dúvida, uma pergunta muito recorrente também, de casais que querem fazer embriodoação, por ser um custo mais barato também, e casais que muitas vezes é ao contrário do que a gente está falando, Tatiane, doutora. Tipo, eu não tenho, eu quero um filho, sabe? Então, assim, eu não quero, eu quero um filho e pode ser até com outras características. Esse caso muito tá me procurando aqui, esse perfil. Vocês têm embriões excedentes ou a maioria dos casais não conseguem partir para uma doação de embriões? Como é que tá lá na clínica? A gente tem, sim, alguns casos de doação, né? Mas é a minoria, né, Karina? A gente não tem aí um número tão grande de casos, né? Acaba que a nossa própria legislação agora, que também, né, é uma coisa que muda bastante, e a última agora atualização nos diz que a gente tem que ter os mesmos critérios das doadoras de óvulos tem que ter para o embrião doado, né? Então, isso significa que o casal que fez o seu tratamento, né, a sua FIV, por um fator tubário que seja, né, problema de trompa, esse casal, ele provavelmente não fez avaliação genética, ele não passou pela triagem com a psicóloga, né, ele não tinha essa indicação. Então, ele acaba que esse embrião, teoricamente, agora, com essa nova legislação, eu não posso doar para outro casal, porque ele não passou por essa triagem toda genética. Então, acaba nos limitando ainda um pouquinho mais, né, então realmente o que a gente mais trabalha é com a doação de gametas, né? De óvulos. Tá, de óvulos ou de sêmen. Mas aí, se alguém perguntar, vocês têm embriões, caso precise essa paciente entrar em contato com vocês? Tem? Alguma coisa tem? Temos alguns, sim. Aí tem que ver a característica fenotípica, se serve para o casal receptor, essas coisas todas. Mas eu posso, no caso, porque está tendo realmente bastante procura, eu posso indicar, no caso, vocês que vai ter alguma coisa para vocês depois conversarem, né? Sim, o material nós temos, tu entende? O embrião para doar nós temos. Agora a gente tem essa nova legislação que nos engessa um pouquinho em relação a isso, sabe? Porque eles nos exigem que a gente tenha essa avaliação, essa triagem genética, enfim, psicológica, e que esses embriões que estão lá congelados, né, não tiveram, né, porque não eram para doação, então, inicialmente, né, então a gente tem que só avaliar isso também, assim, dessa parte mais burocrática, né. Eu tenho 3 perguntas aqui, na verdade, eu não estava enxergando, agora o Diego está me mandando no meu particular as perguntas do chat aqui. A Grazi falou aqui foi tranquilo o exame, eu perguntei para vocês, né, Grazi? Daí tu respondeu, aqui foi tranquilo o exame do espermograma, graças a Deus. Precisou fazer 2 vezes, sem protelar. Já a consulta do urologista que você perguntou, cá nunca foi, ou havia feito exame específico até começarmos essa jornada em 2019. Tá aí o que a gente falou lá no começo, né? Bem isso, eu sei porque a maioria. Agora, Gilmara, boa tarde, boa noite a todos. É verdade o que dizem por aí? Quando o homem tem problema, é mais fácil tratar do que o problema feminino? Muita gente escuta isso mesmo. Principalmente para doação, ovo doação. É mais fácil, doutora? Isso aí é uma coisa que eu também tenho essa dúvida, porque falo muito, né? Não podemos dizer mais fácil, talvez um pouco mais acessível, né? Talvez a gente possa falar assim. Por quê? Porque quando a gente precisa de um sêmen doado, então, né, no caso, a gente tem aí esses bancos de sêmen que a Karina já citou, né, aqui no Brasil,
E é relativamente simples a gente conseguir essa amostra, né? Então, e com o óvulo doado, a gente depende da doação compartilhada, então, de ter essa doadora anônima, né? E que aí a gente estava falando desse tempo de espera ali que a gente estava comentando antes, de 6 meses a 1 ano, mais ou menos, né? Então, tem esse fator tempo ali. Ou a doação familiar, e aí depende de tu ter algum familiar que é possível, então, é capaz de ser a tua doadora de óvulos, né? Então, e o processo para doar óvulo, ele é mais complexo do que a doação de sêmen, né? Então, para ser doadora de óvulos, a mulher tem que passar pela estimulação ovariana, pela punção ovariana, né? Passa por um procedimento médico, anestesia, enfim. Então, é um processo, demora em torno de 15 dias, né? Enquanto que a doação de sêmen é uma coleta de sêmen, um ejaculado normal, né? Então, não dá para dizer mais fácil, na minha visão, né? Mas é um pouco mais simples, sim, tá? Pode ser que o custo seja menor também, consequentemente. Sim. Tem outra pergunta aqui. Fala, doutor. Em contrapartida, a mulher ela é muito mais resolvida do que o homem no processo de doação, tá? O processo de doação de óvulo, a mulher elabora de outra forma, é diferente, né, do que o homem quando tem, porque o homem ainda confunde a produção de sêmen com virilidade, com masculinidade, né? Então, eu não sou homem, eu não sou macho, eu não sou aquelas coisas mais ou menos do século XII, tá? Então, e a mulher é mais resolvida com isso, porque a função fertilidade, ela é uma função, hoje em dia, a dificuldade de engravidar está muito associada com todo um histórico social que a gente tem por trás. A mulher, ela vai estudar, ela vai trabalhar, ela paga o preço porque o óvulo está ligado àquilo que a gente comentou lá no início, né? O óvulo está ligado à idade da mulher, né? Então, por isso que a gente faz um esforço, né, de, bom, se você tem 30 anos e vai planejar uma carreira mais longa, converse com o seu médico para congelar óvulo, né? A gente tem situações que a gente, o rapaz com 30 anos, ele não vai se preocupar em congelar sêmen, porque é um sêmen de 60 dias. Né? Mas lá na frente, se precisar usar um banco de sêmen, embora seja mais fácil do ponto de vista de encontrar sêmen, porque, né, tem banco de sêmen mais acessível, mais barato, mas a elaboração psicológica da mulher, ela é mais resolvida, é mais fácil, é diferente do homem. Concordo. No modo geral, né? Mas é verdade. Bom, eu tenho uma moça aqui que é paciente de vocês, tá? Não vem ao caso. Oi, boa noite. Mais ou menos quanto tempo de espera para receber um óvulo na clínica Insemini? A gente falou aqui, né, de 6 meses a 1 ano. Estou quase há 1 ano na lista, ansiosa para receber. Tem como saber em qual lugar estou na lista e se abrir mão das características físicas pode vir mais rápido? Só para saber em que lugar está na fila, é só entrar em contato comigo, comigo ou com a Rita. Provavelmente tem já todas as pacientes que passam, né, que entram nessa fila, tem o nosso contato pessoal, então é só entrar em contato que a gente consegue atualizar isso, né? E sim, dependendo das características, né, se a gente for um pouco mais flexível, é possível que aconteça um pouquinho mais rápido o tratamento, sim. Então, já sabe, amada, entra em contato para saber como é que está a tua situação e daqui a pouco seja mais flexível na tua escolha da doadora. Outra coisa, idades extremas são desfavoráveis? Por exemplo, 35 anos, 18 anos da doadora, são desfavoráveis? Outra pergunta. Desculpa, idade extrema para quê? Para ser doadora? Para ser doadora, a gente tem um limite. Porque essa moça, ela fez uma ovodoação com uma doadora de 35 anos, depois ela fez uma outra, ela engravidou, infelizmente tive aborto espontâneo com 6 semanas. A segunda vez, com óvulos doados, a minha doadora tinha 18 anos e deu negativo, beta. Aí ela pergunta sobre essas extremidades, assim, se são desfavoráveis. No momento que a mulher ovula, né, e que tem a qualidade do óvulo confirmado, depois a qualidade do embrião confirmado no laboratório, a idade para baixo
não conta tanto, a idade para cima, sim, né? Então, aquela coisa que a gente conversou. Lá na clínica, embora a RDC ela nos permita fazer doação de óvulo com 37 anos, lá na clínica, a nossa média de idade das doadoras é 30 anos. Por isso que a nossa quantidade, a gente chega a ter doadora lá com 30 óvulos, né? Então, porque, claro, a gente vai ter com 30 óvulos, pelo amor de Deus, né? Eu tenho 30 óvulos doados, eu ganhei 15 óvulos de uma mulher de 26 anos, tá grávida. Tem como não engravidar. Então, isso é uma questão só da gente colocar no programa. E aí, já me antecipando a paciente que perguntou antes, que está quase 1 ano, isso se justifica, demora um pouquinho mais, mas eu prefiro que ela espere 1 ano e faça uma vez e engravide, do que ela espere 3 meses, faça de qualquer forma e não engravide. Então, por isso esse cuidado todo. Tá. No meu caso, uma outra moça, tá? Meu marido tem varicocele e azoospermia. No meu caso, com a doação de sêmen, seria uma fertilização ou uma inseminação? O meu tempo é bem delicado, porque vou fazer 40 anos em setembro. E é fator masculino, né? Quando o Sabino comentou ele tem varicocele e azoospermia, né? Isso. Quando falava antes ali, até mesmo da vasectomia, assim, né? De quando a gente reverte, não reverte, eu ia fazer esse adendo, assim, de que é muito comum a gente receber paciente que consultou só com urologista, né? Não com fertileuta, que não tem a visão do casal, né? E aí, como é importante a gente avaliar o casal? Eu preciso saber que idade tem essa mulher, como é que estão as trompas dessa mulher, né? Para eu indicar uma inseminação, eu tenho que ter trompas normais. Então, eu tenho que avaliar o casal como um todo para dizer se vai ter que fazer uma FIV ou se vai ter que fazer uma inseminação, né? Mesmo com o sêmen de doador, né? Então, depende da avaliação aí do casal, das outras causas, né? Entender se De muitas coisas, né, doutora? Não é, tá, ele tem um fator masculino nesse caso, né? Só que acontece que ela vai fazer 40 anos, então a gente não sabe se as trompas dela estão obstruídas ou não, né? Então não sabe se vai ser uma fertilização ou uma inseminação direto ali pro, né? Injeção ali direto no coisa. Tudo é muito, por isso que eu digo, tem que individualizar. Tem que individualizar. Eu tento individualizar ao máximo, né? Tipo assim, quando eu posso, além de encaminhar, sei lá, se tiver que ligar para saber se tem uma consulta antes do dia, que não sei o quê, não consigo falar com não sei o quê, a gente tenta ajudar de todas as maneiras. Quem está aqui sabe bem que eu me dedico bastante na individualização, para ajudar de fato, né? Meu eu acho esposo... que desculpa, Karina, só para complementar, eu acho que essa paciente colocou ali trompas ok. Só para complementar, okay. Só para a gente fechar, então. Se já tem avaliação tubária, né, trompas ok, aí a gente tem que sentar e conversar, né, com esse casal e ajustar as expectativas. Não é errado fazer uma inseminação se as trompas estão funcionando, né? A paciente está ovulando, mas ela tem que entender que ela tem quase 40 anos. Que tempo vai ser perdido, entre aspas, né? Que talvez a gente possa perder um tempo importante em função de que a idade é super importante para a mulher, né? Para a gente conseguir essa gestação. Então, assim, se a gente senta em alinha com o casal e dizer, olha, fazendo uma inseminação, a chance de sucesso é em torno de 20%, né? Fazendo uma FIV, né? Tu teria, dependendo da reserva ovariana, né? Tu teria aí uma chance, talvez, aí por volta de 30%. O que vocês vão querer fazer? Né? Então, às vezes, não é só uma decisão também do médico, né? A gente tem que sentar, explicar e tomar a melhor decisão. Mas a idade da mulher é super importante. Várias coisas, né? Eu não entendi uma pergunta, mas eu vou ler, tá? Igual, que estava no chat e veio aqui para o meu celular. Meu esposo tem azoospermia. Ok. Fizemos uma FIV, tive 16 óvulos, doei metade. Os 8 que eu fiquei, só chegou a blastocisto 1. Olha, fiz a transferência e o beta hoje deu negativo. Hoje. Ok. Essa parte eu entendi. O médico não descobriu se é obstrutiva ou não. Os exames genéticos deram ok, então ela fez testes genéticos. Hormonais também. Não deu varicocele. Aí eu não entendi o final, Patrícia.
Na nossa FIV, conseguiu encontrar alguns que desse para fazer a FIV. Essa parte eu não entendi. Qual seria a tua pergunta? Escreve aqui no chat. Porque eu entendi todo o contexto, mas a pergunta em si eu não entendi para te responder. Eu acho que não ficou claro, tá? O doutor João e a doutora Tatiane, mas manda aqui no chat, tá? O término. Aqui, ó, Lucilene, eu já fiz, o meu tempo é delicado, já li também. Lucilene, um beijo para você, eu que agradeço. Então, eu espero que, Patrícia, faz a tua pergunta aí, tá bom? Depois do teu histórico aqui. Que hoje tu deve estar arrasada, né, minha amiga? Porque se o teu beta foi hoje, tu tinha 16 óvulos, 8 de 8 ficou só um blasto, tu apostou tudo nele, então hoje é um dia que tu deve estar liquidada. E a gente sabe bem disso. Né? Se tu quiser mandar, então, no meu caso, produção de sêmen seria uma fertilização e inseminação. Tá, essa eu já respondi. Enquanto ela escreve aqui, que eu vou querer saber essa pergunta aqui. Vamos falar, então, do projeto Maternos, porque a gente tem aí meia horinha, e o projeto Maternos é uma coisa que interessa muitas pessoas e tem muita gente perguntando, né? Inclusive, semana passada eu já encaminhei 2 aí para o projeto Maternos, e eu quero desbravar um pouquinho ele com a doutora Tatiane, tá? O que é o projeto Maternos? Fala um pouco daí, o que é o projeto, tá, doutora? Quem faz parte do projeto Maternos? No caso, a equipe, a gente está aqui em Porto Alegre, só para vocês saberem, tá? E como faço para consultar na Maternos? Essas 3 primeiras, depois eu avanço um pouquinho. Tá. Bom, então o Projeto Maternos, ele é um projeto social, né? A gente tem aí o objetivo de ajudar aqueles casais que teriam dificuldades de pagar tratamentos de reprodução assistida em clínicas particulares, tá? Então, nós temos, a gente consegue oferecer todos os tratamentos de reprodução assistida com custos reduzidos, né? Então, claro que para isso, né, para poder fazer o tratamento pelo Maternos, existem alguns critérios que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Mas, basicamente, então, né, o Maternos foi criado lá há mais de 15 anos, né? A gente está no mercado já há bastante tempo aqui em Porto Alegre. A gente faz tratamentos aí, né, de pacientes do estado inteiro, né? E, inclusive, pacientes fora do Rio Grande do Sul também vêm para fazer tratamento com a gente. E tem essa parte social super importante, assim, né? Super forte, que é para tentar viabilizar os tratamentos para alguns casais. Nós somos em 3 ginecologistas, né? Então, eu faço parte da equipe do Maternos também. Então, sou eu, a Rita e a Vanessa, né? Nós somos todas ginecologistas especialistas em reprodução humana. Além disso, então, a gente conta com o nosso urologista, o Dr. Gabriel Weber, e com a nossa psicóloga, Camila, né? Então, a equipe do Maternos é essa. E a gente é conveniado, então, a Insemine, né? Então, na verdade, no Maternos, a gente faz a parte de consultas, de ecografias, né? Mas o laboratório de reprodução que a gente utiliza é o laboratório de ponta aí, né? Da Insemine. Então, a gente consegue oferecer os tratamentos para os casais com um valor bem mais em conta, né? E com uma tecnologia de primeiro mundo, assim. Acho que está sem o som, Karina. É muito interessante, muito interessante. Eu sempre falo que um dos impeditivos, muitas vezes, é o fator financeiro, né? Então, é bom a gente sempre dar opções para as famílias, né? Então, como faço para consultar, por exemplo? E quais são os critérios? Na verdade, então, assim, para consultar, basta entrar em contato ou pelo site, né? Ali no nosso site, então, do Maternos, tem o link ali do WhatsApp para agendamento de consulta, o telefone, né? Ou pedem para mim, que eu também encaminho também, dá para fazer essa ponte. Isso mesmo. Então, qualquer casal pode consultar, independente da questão de renda, né? Então, a gente sempre faz essa primeira avaliação da infertilidade, né? Ou da produção independente, né? Ou dos casais homoafetivos. Na verdade, o critério de renda é avaliado num segundo momento, né? Então, o casal vem nessa consulta e aí, então, vai ser solicitado alguns documentos, né?
para se avaliar a renda do casal, né? Então, existe ali um limite de renda para que esse casal consiga fazer o tratamento pelo Maternos, né? A gente tem alternativas também para casais que passam um pouco da renda, então a gente sempre tranquiliza os casais nesse sentido, porque a gente tem também algumas alternativas de valor intermediário entre o Maternos e a clínica particular, né? Então, realmente é muito inclusivo, assim, né? O nosso objetivo é realmente ajudar aí os casais que têm dificuldade. Essa família, essa pessoa, esse paciente que não é de Porto Alegre, tá? Ele vai conseguir fazer uma online, uma consulta online? Sim, atendo online, atendo, sim, Tá, porque atendemos depois online. que tomar essas decisões de conversar e ver como é que funciona e tal, daí vai poder vir, tu entende? Isso. Mas primeiramente, a pandemia nos trouxe isso, né, Karina, assim, de positivo, assim, a gente conseguiu... É o lado bom da pandemia. Exato, né? Então, a gente tem muitos casais que moram muito longe mesmo, assim, né? E essa primeira avaliação, né, é muito tranquila de fazer de forma online. Quais são os tratamentos que vocês oferecem no projeto Maternos? Nós oferecemos todos os tratamentos de reprodução assistida, né? Então, desde fertilização in vitro, né? Inseminação intrauterina, relação sexual programada, né? Tanto para casais hétero como casais homo, quanto produção solo, né? Trabalhamos também com a questão de ovo-doação, né? Então, a ovo-doação familiar e a doação anônima também de óvulos, né? Então, a gente... As duas entram no projeto Maternos, tanto para aquele paciente que, por exemplo, a semana passada, faz 2 semanas que eu encaminhei 2 pessoas para vocês. Uma delas, olha que interessante isso, famílias, uma delas me procurou e disse assim, Cá, eu não quero fazer, eu quero fazer Maternos, mas eu não quero que seja com até 4º grau, porque eu não sinto, o meu coração não conseguiu entender isso da melhor forma. Eu quero anônima. Para mim, só serve isso. Aí, ao contrário dessa paciente, que está até aqui no Gerando Amor, só que hoje ela não está. Mas ela me ligou e disse assim, Cá, eu estou aqui perto do Sul, não sei o quê, e eu quero que seja a minha filha, né? Que seja, eu tenho uma filha e tenho uma sobrinha de, sei lá, 20 e poucos anos. Então, ela tinha, gente, olha que luxo. Ela tem 2 pessoas para ser doadora para ela. Olha que luxo. Eu disse para ela, quase chorei. Eu digo, gente, ninguém tem isso. Uma filha e uma sobrinha jovem, que maravilha. E ela, ai, guria, eu tô tão feliz. E assim, ó, a filha dela que disse, mãe, eu vou te ajudar para a gente trazer um mano ou uma mana. Aí a sobrinha disse, eu tô vendo todo a tua trajetória, tia, vamos lá que eu vou junto contigo. Olha que máximo. Então, assim, eu vi os 2 lados, sabe, doutora? Eu vi uma muito empolgada para ser com até 4º grau e uma que disse, de jeito nenhum isso serve para minha história, no meu coração, entende? Por tá tudo bem, né, Karina? Realmente. Viva as diferenças, exatamente. Não é mesmo? Então, tanto uma quanto a outra podem ser atendidas, se caso elas quiserem fazer no Maternos, tanto a anônima como a de 4º grau, que pode levar toda a família daí. Sim, é isso aí. Claro que quando é a familiar, essa familiar também passa por consulta médica, né? Tudo passa por uma avaliação. Então, mas sim, né? A gente trabalha com as modalidades. E também com congelamento de óvulos, né? Então, claro que não é muito o foco aqui, né? Mas é interessante também a gente dizer que a gente proporciona isso também para as pacientes, né? Para as mulheres que, enfim, não sabem em que momento querem gestar, se querem gestar algum dia, né? O Maternos também faz esse tratamento com custo mais acessível. Entendi. Não, infelizmente não é nem o foco, é que a idade não permite aqui no nosso Gerando Amor. Eu acho que, mesmo que a idade seja menos avançada, porque tem pessoas que não têm 40 anos que estão no Gerando Amor, só que acontece que tem aí uma menopausa precoce, enfim, porque o Gerando Amor é para quem precisa de um gameta, né? Seja feminino, masculino ou mesmo de um embrião. Então, a gente, infelizmente, né, o pessoal que está aqui comigo,
eu sempre digo, nós não fomos sinalizados, né? Para anos anteriores aí, quando a gente ainda estava, né, em tempo de congelar nossos óvulos, enfim, fazer uma preservação social e adiar nossos filhotes, a gente nunca foi, eu pelo menos, e acho que a maioria aqui, né, não fomos direcionados, enfim, para isso, né? Hoje em dia isso mudou, né, doutora? A gente está aí com, Sim. sei lá, mais de 40% na pandemia, cresceu a procura, né, de congelamento de óvulos. Tem muita famosa aí congelando óvulos e falando, né, rasgando aí a camiseta e dizendo eu congelei meus óvulos. Isso ajuda muito, né, querendo ou não, são identificações, né, são Uhum. inspirações, mas É, e eu acho importante também como essas famílias que estão aqui com a gente passaram por isso, né, na pele, sentiram na pele como é precisar de um gameta, né? Poder propagar também essa informação de que as mulheres mais jovens podem preservar essa fertilidade também, né? Enfim, é importante, né? É legal, por isso que eu acho que essa informação é válida, né? Mesmo aqui no Gerando Amor. sim, não tenha dúvida. Eu acho, eu encontro uma pessoa tipo assim, mesmo que eu não fale do nossos assentantes e tal, mas se ela me dá brecha e diz, pois é, porque não, quantos anos você tem? Sei lá, 28. Quando chegar ali, né, fica ligada no congelamento de óvulos. Eu sempre dou umas Sim. letras assim, né? Às vezes até de metida. Aí depois entro no assunto e aí falo do meu trabalho, que eu adoro e tal. Aí a pessoa só me olha assim, tá, mas eu só tenho 28 anos, eu não tá na hora de congelar óvulos ainda. Eu digo, não, Sim. mas eu não estou dizendo para hoje, eu só digo para ficar ligada, né? Então, acho que nunca é demais informação. Inclusive, para isso a gente está aqui, né? Informação é tudo na vida, a gente toma as melhores decisões, né, doutora Tatiane, com as informações de qualidade, né, de verdade. Eu acho que quanto mais a gente trazer para a nossa jornada esclarecimentos, mais a gente vai conseguir tomar as decisões mais assertivas, né? E eu adoro quando eu vejo que as famílias estão com essa preocupação de trazer isso para a jornada, né? Pode pegar esse lá? E o Maternos tem isso, assim, de ser ele é o nosso xodó, assim, né? A gente tem muito carinho pelo Maternos. O Dr. Sabino também, enfim, foi ele que foi quem criou tudo isso, né? Lá, mais ou menos uns 15 anos atrás. E então, assim, a gente tem realmente ali muito carinho por esses casais, né? Que fazem o tratamento ali com a gente. E a gente vê assim a alegria de poder estar proporcionando isso, né? Porque realmente para muita gente é a única oportunidade, né? A gente vê o esforço que eles fazem para estar ali, né? Então realmente é um trabalho muito gratificante, assim, que a gente tem muito, muito, muito carinho mesmo, assim. Faz parte Maternos do nosso instituto, né? Do Instituto Wilcock, e que tem toda essa parte aí social, né? Envolvida. A gente tem todo paciente, então, do Maternos é incentivado a doar alimentos, né? Então, a gente tem também um convênio com o Banco de Alimentos do Estado. Então, a gente quer que essa ajuda, né, se perpetue aí, né? Que a gente consiga exatamente, né, multiplicar, então, o bem aí, né? Então, é bem legal. É um projeto muito bacana mesmo. Quanto tempo tem o Maternos, doutora Sabino? O Maternos, ele faz parte de um projeto que a gente tem, que é um Instituto Wilcock. Tá? Então, a gente tem um instituto, e como é que ele se viabiliza? Ele se viabiliza porque a clínica, ela doa parte do tratamento, né, seria para a clínica, ela doa na forma de laboratório, de embriologista, de hora da secretária, da luz, do telefone, toda a estrutura que a gente tem. O Instituto ele existe há 15 anos, né? O projeto ele nasce dentro dessa ideia de concepção consciente. A gente não acha justo que a mulher ela pague o preço de ter estudado mais, né?
Então, a forma que a gente tem de retribuir é viabilizando o tratamento para uma parte da população que talvez não tivesse condições de fazer o tratamento, né? Só que a gente também acha justo que isso seja uma cadeia social. Então, a gente tem o projeto como a Tati falou, né, de doação de alimentos, né, com instituições que são sérias, que a gente sabe que, né, vão acabar doando os alimentos para quem precisa, e a gente tem programas, por exemplo, de biblioteca itinerante. Então, a gente está conversando com o pessoal da URGS de fazer um protótipo de biblioteca que pode ser vinculado a alguma escola municipal ou estadual. A gente teve um ano que a gente fez um Natal solidário, que foram doados brinquedos. Então, tem todo um envolvimento social, um engajamento social, não só oferecer o tratamento por oferecer, mas fazer com que as pessoas entendam que a gente pode melhorar um pouquinho. Se cada um ajudar um pouquinho, a gente pode melhorar um pouquinho nessa confusão que a gente se meteu nesse país. Se cada um ajudar um pouquinho, a gente consegue melhorar. Isso aí é uma coisa que todo mundo tinha que pensar, assim, né? Empatia, né? Eu me colocar no lugar do outro. Acho que Tem gente que está faltando empatia aí, mas isso não é o nosso foco. Ainda bem que nós temos, né? Todos nós aqui. Não, porque aí 2 horas vai ser pouco tempo, viu? Não tem como, não tem como. Eu tô recebendo aqui a Gilmara, a Roniera e a Viviane. Ambas caíram o Zoom por causa um está superaquecido o celular, o outro está uma tempestade, a internet está instável. Não se preocupem, pessoal, tá? Ele está sendo gravado, vocês sabem disso. Pedro está liberando o 11, o 12, o 13 e o 14. Hoje é o nosso 15. Então, consequentemente, os 4 que estão faltando já estão sendo liberados essa semana e vocês vão ficar tudo em dia. Quem não está, vai ficar, né? Tem muita gente que está em dia, mas agora está faltando esses 4. E aí, na outra semana, não sei se na outra, né? Daqui a pouco a gente pega o 15 e junta com mais uns 3, porque a gente tem que fazer grupinhos. Tá? Então, tá tudo certo, mesmo que caiu a internet, mesmo que tá temporal, aqueceu o celular, vocês não vão ficar sem ver todo o webinar do começo ao fim, quem está aí com dificuldade. Tá? Isso acontece, às vezes, isso não foge do nosso controle, né? E graças a Deus a gente está conseguindo fazer tudo direitinho, mas internet é isso aí, né? Essa tecnologia veio para ser muito boa, para aproximar a gente, para encurtar caminhos, mas às vezes a gente está no meio de uma live e cai tudo, né? E isso aí já aconteceu comigo várias vezes, não em webinar muito, quase nunca em webinar, mas live eu já tomei muito susto, já tive que recomeçar, já entrei em pânico. Na época da pandemia mais ainda, que era tudo muito novo, agora a gente ainda já tem todo um conhecimento e uma familiaridade, mas não é para ficarem preocupadas. Está todo mundo aqui me escrevendo no particular ou no nosso grupo, mas está tudo certo, tá bem? Vocês vão ficar sempre com todo o conteúdo disponível para vocês, tá bom? Eu acho assim, ó, que eu queria uma mensagem do Dr. Sabino. Queria que você, doutora Tatiane, deixasse aqui no nosso chat o telefone de contato da clínica. Tem no nosso site? Tem. Mas para o Gerando Amor, pode botar aqui, que aí as meninas geralmente têm caneta e anotam as coisas todas de cada webinar que se interessam. Então, pode colocar aqui, que já encurta caminhos também. Tá bom? Vocês vão falar diretamente com a doutora Tatiane, com essa mesma que está aqui conosco hoje, né? Porque é da linha de frente lá do projeto que nós estávamos falando, Maternos. Tá bom? Mais uma que caiu aqui. Não tem problema, pessoal. Não tem problema. E uma coisa importante ainda, Karina, antes da gente finalizar, né, sobre o maternos, que é uma dúvida super frequente dos pacientes, assim, tem fila de espera, tem um limite de ciclos que eu possa fazer de tratamento com vocês, porque isso muitas clínicas fazem, né, assim, tu pode fazer 2 vezes, 3 vezes, né, no máximo. E isso não existe aqui com a gente, né, então, assim, não tem fila de espera para o tratamento, depois se tiver liberação clínica, né, a parte médica está tudo ok, depende do casal só, quando ele quiser fazer, ele inicia o tratamento, né, e a gente não tem esse limite, tá, de tentativas, isso não existe, tá, então,
Só esse detalhe que é uma dúvida bem frequente nas consultas. É importante. E outra pergunta muito assim recorrente, né? Por exemplo, a Cris, que é de vocês, ela teve com 53 anos, né? Ela precisou de uma autorização. A pessoa, eu tenho mulheres aqui que têm 50 anos aqui no Gera Namoro. Elas precisam ou não precisam de autorização? No caso, ó, tem uma que está perguntando aqui, ó. E esse limite não existe mesmo fora do projeto? No caso do particular. Não, limite, tu diz de tentativas? De idade, fala que se você está perguntando o limite de idade ou de tentativas que a doutora falou agora. Ah, isso, dos ciclos. Não, a rigor não, né? A rigor não. Claro que a gente tem que avaliar cada caso, né? E a gente sabe que a fertilização tem uma limitação financeira, tem uma limitação psicológica, né? Então, assim, Tá. é difícil um casal conseguir fazer vários ciclos, né? Por N motivos. Mas, a rigor, assim, a gente não tem limitação, né? Maravilha. Calma aí que tem uma aqui que tá, daqui a pouco vão me perguntar aqui. Estão usando mais o nosso WhatsApp. Queria uma mensagem do doutor Sabino e queria uma mensagem da doutora Tatiane. E, doutora, você botou aqui o telefone? Vou colocar agora aqui. Ah, tá. Tá bom. Ok, então vou respondendo aqui. Então, vamos lá. Posso dar a mensagem. Não, eu acho que o mais importante... E para quem vai escutar. Mais importante nessa história toda, né, nessa trajetória toda, de quem está tentando, de quem não desistir. Eu acho que é importante ter uma noção que o tratamento é difícil, o tratamento ele é longo, o tratamento ele é penoso, ele envolve uma série de pode envolver uma série de frustrações, mas eu acho que é importante não desistir e ter pé no chão. A gente conversou muita coisa hoje, desde exames, né? Eu brinco, médico bom não é aquele médico que pede um monte de exame, pelo contrário, o médico bom é aquele que escuta a paciente. A gente resolve 90% das coisas em medicina escutando, examinando. A história clínica da paciente nos dá muito mais indicação do que qualquer exame que a gente possa solicitar. Os resultados da fertilização, eles são, na maioria das vezes, não vai dar certo. Então, a gente vai ter que ter pé no chão e saber para que lado a gente vai. Mas eu acho que o mais importante é a paciente fazer uma boa conexão com o médico. Assim como o médico tem empatia, a paciente tem que ter empatia, tem que ter uma boa uma conexão legal e saber que vai dar certo o tratamento. E não existe receita de bolo, né? Não existe o que é melhor. Porque se fosse assim, a gente chegava lá na clínica, a gente indicava a fertilização para todo mundo, nem perdia muito tempo. Acima de 35 anos, a gente já conversava sobre ovo doação. Acima de 40 anos, era doação de óvulo para todo mundo. Pronto, estava resolvido, né? A consulta demorava meia hora, mas não é assim, não pode ser assim. Então, acho que tem que sentar, tem que conversar, tem que ver a expectativa, né? Teve alguém que perguntou aí sobre inseminação. Mesmo inseminação, teve um caso agora que eu atendi de um casal homoafetivo e elas tinham uma ideia de custo e como ia envolver doação de sêmen. A gente chegou à conclusão que era mais inteligente naquele momento fazer uma fertilização in vitro direto, porque a resposta da paciente ia ser muito boa, né? E talvez não precisasse nem fazer uma inseminação, que no primeiro momento pode ser atrativamente barato, mas vai dar um resultado pior se a gente for comparar a fertilização. Então, assim, o recado é não desista, seja perseverante, mas com o pé no chão, né? E se conecte ao seu médico. Acho que é importante assim, a gente ter confiança e se conectar. É uma área da medicina muito delicada, que a gente tem que ter muito cuidado, mas que é muito gratificante. Quando a gente tem um positivo, assim, a clínica fica toda em festa. Vocês podem ter absoluta certeza, a gente chora. A gente não chora na frente de vocês, mas a gente chora escondido quando dá negativo.
mas quando dá o positivo é muita alegria, assim, a gente fica muito parceiro. Imagino, porque é uma baita conquista, né? Depois de uma batalha assim acirrada, né? Decretada, é, é uma vitória. E é uma vitória de uma equipe, né, pessoal? Por isso que eu digo sempre, a clínica é muito importante. Eu acho que a decisão mais difícil é achar uma clínica realmente, como eu falei anteriormente, que a gente se identifique e tal, por isso que tem que estudar, tem que ser criterioso, por isso que estão aí as lives que eu faço, para vocês terem as escolhas, né, de acordo com as possibilidades, conhecerem o que vocês estão aí, o que vai estar para vir, né? Conhecerem de fato. O paciente 5.0 é bem exigente hoje em dia, tem acesso à informação, e o mais importante é isso que o doutor, que eu acredito também, é perseverança. É muito mais fácil desistir, porque é muito difícil. Então, abandonar, jogar tudo para cima, é mais comum. Agora, juntar os caquinhos, conseguir continuar, exige resiliência, exige resignação, fé, exige muita coisa. Exige diálogo com a companheira ou com o companheiro, porque muitas vezes Autoconhecimento, né, Karina? Autoconhecimento, porque é muito Eu difícil, acho que às é um vezes. processo, é um processo em que a gente vê assim que a pessoa, né, se volta muito assim lá para dentro de si, assim, né, e como isso é importante, assim, às vezes resgatar algumas coisas, né, do passado, assim, eu acredito muito nisso, assim. Então, realmente não é um momento fácil, né, para ninguém aí que está passando por isso, assim, é um momento difícil, mas eu acho que a gente tem que tentar tirar o melhor disso, né? Tentar aproveitar o que a gente pode, então, desse momento, né? Para crescimento, para, enfim, evolução. E sem dúvida nenhuma aí, né? A questão de poder estar com um profissional que tu te identifique, que tu te sinta, né? Acolhido, né? Porque é um processo que precisa, sim, de acolhimento, não é só um tratamento médico, né? Enfim, é muito mais do que isso. Como o Sabino já falou lá no início, é formar famílias, né? Então, a gente se envolve muito também, né? E a gente sofre junto e a gente fica feliz junto também, né? Mas, sem dúvida, aí a questão de não desistir, né? Porque vale muito a pena. Vale muito a pena lá na frente. Porque as Depois fica para pacientes... trás, depois fica tudo para trás, né? E eu brinco aqui com o grupo, que a gente já é uma família, né? Aí a gente brinca, eu brinco muito assim que, meu Deus, das 65 famílias que se inscreveram, eu juro por Deus que assim, ó, se, sei lá, metade, a gente brinca que quer mais, né? Mas se metade até o final do ano ficar grávida, ficarem grávidos, né? Os pacientes que estão aqui conosco, eu já vou me sentir muito feliz, assim, muito feliz. Claro, a gente quer mais que a metade, né? Mas são pessoas, assim, que estão batalhando, que estão indo atrás de informação, que estão indo atrás de esclarecimentos, que estão perguntando, estão trazendo individualização para as jornadas, estão aproveitando mesmo essa oportunidade que é única, né? De falarem aqui com vocês sobre os seus tratamentos, que vocês estão abrindo as agendas. Às 10 da noite estamos aí gerando esse amor todo, né? Toda terça e quinta, durante 3 meses, né? Não tivemos nenhuma falha de cronograma. Então, assim, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E traz o maternos, e traz isso, e traz aquilo, e fala agora quinta-feira sobre, né, o sêmen de modo aprofundado da genética, né? Porque daí o Genomics está conosco. Então, assim, tudo para vocês. Está aqui o Projeto Maternos, 2 telefones, tem o telefone do WhatsApp. Querendo falar comigo, eu dou o telefone da Lu, que é a pessoa também que pode encaminhar e marcar com vocês os presenciais, os não presenciais, né? A Luciane está aqui conosco, inclusive. Então, é tudo aí para que a gente consiga encurtar os caminhos e trazer esse bebê saudável para casa. Com certeza, esse 2023 a gente vai conseguir.
Queria agradecer vocês, estou com uma tosse. Bem na hora que eu estou falando. Mas eu queria agradecer essa noite com o Dr. Sabino, com a doutora Tatiane, pela generosidade, pelas informações e pelo cuidado que eles têm, né, com vocês, com as famílias tentantes do Brasil todo. Um beijo muito grande para vocês, até quinta-feira, ó, tá bom? Qualquer dúvida, se ficou ainda, podem mandar no nosso grupo aqui do WhatsApp, que é só nosso, que eles podem atender vocês, porque eu encaminho as perguntas se caso houver necessidade, tá bom? Beijo, Lu, beijo, Glaucimar, uma boa noite de sonos para todos e muito obrigada, doutor e doutora, por tudo. Foi um Por prazer. todas as informações. Obrigado, foi um prazer também. Obrigado. Obrigada, Beijão. gente. Beijo, famílias. Beijo, Grazi, Beijo. Elina, Lu, todo mundo. Ricardo, beijão.